Olá pessoal, estou aqui para o nosso terceiro vídeo explicando a plataforma em nuvem. Então, relembrando, lá no primeiro vídeo eu dei uma geral, né, sobre como é formada a nuvem, que são vários computadores, aqui vários nós que formam um supercomputador, e esse computador é a nuvem, né? Cada quadradinho desse aqui é uma empresa, um quadradinho fica isolado, não vê os recursos do outro. Coloquei aqui como se fosse o nosso ambiente, né? No segundo vídeo eu mostrei aqui para vocês como são feitos os projetos. Tá? Os projetos ficam dentro de um quadrado, que seria o nosso painel, ele fica delimitado. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês 4 tipos básicos de plataformas que a gente pode montar. Dependendo do projeto, a gente pode moldar isso com a cara do cliente. Tá? Depende do que cada projeto nos pede. O mais comum para a gente é a plataforma tudo em um, que é essa primeira aqui da esquerda, tá? Então, no mesmo servidor, eu tenho banco de dados, tenho painel de controle e tenho o IPBX, o SIP Server, tá? Então, num único servidor eu consigo colocar tudo isso, tá? Esse servidor está rodando numa nuvem, por exemplo, do Wallhost, mas poderia ser da Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM SoftLayer, a nuvem que o cliente preferir, tá? Então aqui a gente vai ter num único servidor, por exemplo, um IP 200.98.100.151, que vai estar lá com o domínio voip.empresa.com. Nesse caso, os dispositivos da empresa vão todos mandarem dados para um único IP. Dentro dessa máquina vai estar tudo, ok? Um outro cenário, quando o cliente precisa de um pouco mais de performance, o que a gente faz? Ao invés de um servidor fazendo tudo, a gente divide para 2. Tá? Então, em um servidor, que é esse aqui, ó, azulzinho, a gente coloca o banco de dados, que é uma SQL, e o painel de controle, que é a nossa aplicação, que roda em cima do Apache com PHP. E aqui nesse outro caso, vai ficar o IPBX, tá? Aqui o IPBX. Na verdade, eu até coloquei errado aqui, ó. Deixa eu corrigir na hora. Na verdade, fica assim, ó, tá? Um servidor aqui só para banco de dados, ok? E o outro com o SIP e o painel. A gente também pode montar nessa configuração que estava aqui, ok? Aí vai depender de caso a caso. Também rodando na nuvem. Então, a gente vai ter aqui 2 IPs, tá? Isso aqui é um IP de comunicação interna, só é válido para máquinas dentro do IDC. Um cliente de fora não vai conseguir acessar o banco de dados diretamente, porque ele está fechado dentro dessa nuvem, tá? Então aqui você vai ter, por exemplo, o domínio voip.empresa.com, que é para onde o cliente vai mandar o tráfego, ok? Temos aqui um terceiro cenário, onde a gente já dividiu o banco de dados aqui no meio, o painel e o servidor SIP. Tá? Então, conforme o cliente vai aumentando a carga, para a gente não precisar contratar um super computador que fica muito mais caro, a gente divide a tarefa em servidores menores que fica mais barato. Tá? Então aqui, ó, no primeiro cenário, a gente tem aqui um servidor rodando o nosso painel de controle com Apache PHP. Aqui no centro tem o banco de dados, onde vão as informações do seu painel, de CDR, de planos, de cadastro de clientes. E um outro servidor aqui rodando o IPBX com o asterisk. Tá? Então, o banco de dados, novamente, ele não tem um IP público, que é aquele IP 200, tá? Ele só vai ficar dentro da rede recebendo dados do painel, enviando dados do painel, e a mesma coisa para o SIP, envia e recebe dados, ok? Então, aqui como é que vai ficar? O cliente, ele vai aqui acessar o CDR num servidor, por exemplo, final 151, tá? E as ligações ele vai mandar para outro servidor, no caso aqui o 152, tá? Vou até colocar uma coisinha aqui que eu acabei esquecendo. Ó. Então aqui vai ficar, por exemplo, cdr.empresa.com e aqui vai ficar o
voip.empresa.com, tá? Então vão ser dois servidores se comunicando com o mesmo banco de dados. Cada um está dividindo tarefa, cada um faz uma coisa. Para a gente não precisar contratar um supercomputador que fica mais caro, a gente divide em computadores menores. Então, um para banco de dados, um para web e um para receber o tráfego das ligações. Ok? Todos no mesmo data center. Aqui no caso o UOL, mas pode ser qualquer um dos que eu já mencionei. Nesse último caso, aí mais embaixo, é uma estrutura distribuída. Tá? Ela está dividida em vários data centers, tanto no Brasil como fora. E é assim, é um tipo de estrutura que a gente faz geralmente para provedores de atacado, de wholesale, que não pode parar nunca, tá? Não que os outros possam parar, mas assim, quanto mais dinheiro você tem para investir, melhor você consegue uma estrutura de alta disponibilidade. Então, como que funciona aqui? A gente pega um data center que pode ser fora do país. Por que fora do país? Porque lá fora a estabilidade é bem maior e os custos são menores, tá? Então lá fora a gente vai deixar o banco de dados e o painel de controle, porque para o cliente que vai só acessar o banco de dados e o painel da empresa no cdr.empresa.com, por exemplo, não faz diferença se está no Brasil ou se está fora. Tá? O que vai fazer diferença é o tráfego da voz. A voz, se for para fora, vai ter latência, vai ter delay. Então, a voz precisa ficar no Brasil. O banco de dados e o painel de controle não. Então, essas duas máquinas vão ficar numa nuvem da DigitalOcean, por exemplo, e elas vão trocar dados por um IP privado. Ó. O final 2 aqui para o banco de dados e o final 1 para o CDR. E respondendo no IP real, esse 104.50.40.31, que vai ser o CDR.empresa, tá? Aí a gente tem aqui um SIP server, vai ficar dentro da nuvem do Wallhost, por exemplo, respondendo por cip1.empresa.com. O outro a gente vai colocar dentro da IBM Soft Layer, respondendo por cip2empresa.com. E uma outra na Amazon AWS, respondendo por cip3.empresa.com. Nesse caso, o seu cliente pode mandar tanto para o CIP1, como para o CIP2, como para o CIP3. As três plataformas vão estar ativas ao mesmo tempo. Esse é o grande diferencial. Quando a gente trabalha aqui nessas outras soluções, a gente cria modelos de replicação, de backup, mas ficam duas estruturas não funcionando ao mesmo tempo. A gente tem uma estrutura de produção e uma de replicação. Se a estrutura de produção cai, aí sim a gente ativa a de replicação, ok? Mas elas não trabalham as duas ativas ao mesmo tempo. O cliente sempre manda dados para uma só. Nesse caso aqui, dessa estrutura distribuída, o cliente pode mandar para os 3 SIPs. Não tem problema, os 3 SIPs vão estar enviando e recebendo dados em tempo real lá no banco de dados. Ok? Então, se por exemplo cai uma nuvem do UOL, você tem mais duas para estar aí no ar te atendendo. A mesma coisa, se cai da IBM, você tem outras duas. Ok? Então, você pode tanto configurar lá no seu cliente, no dispositivo, um pouco de cliente em cada um, ou você cria apenas um SIP, configura nos clientes, depois você muda por DNS, conforme se um wall cair, você muda o tráfego para a IBM. Ou ainda temos um outro cenário, que é essa máquina aqui de CDR, ela ser um proxy. Tá? O que o proxy vai fazer? Você vai enviar sempre as informações para o mesmo servidor. O proxy, na hora de redirecionar para o CIP1, CIP2 ou CIP3, ele primeiro verifica, o CIP1 está no ar? Está no ar, beleza, está ativo. Qual é a carga que ele tem? Quantas chamadas ele tem? Ok? Depois ele faz a mesma coisa com o CIP2, ele vê, pronto, o CIP2 está no ar, qual a carga que ele tem? O CIP3 está no ar, qual a carga que ele tem? E essa máquina, o proxy, ele verifica para qual dos 3 servidores ele vai enviar a chamada. Assim ele consegue fazer um balanceamento da carga e também trabalha com a alta disponibilidade. Ou seja, se uma das máquinas cair, ele já sabe que aquela máquina está fora, ele não pode mandar chamada para lá. Então ele vai mandar
ou para o CIP1 ou para o CIP2, tá? Se cair outra, ele sabe que ele só tem uma, então ele vai mandar sempre para aquela. Quando a máquina volta na produção, ele também já pode mandar a chamada para lá. Como o banco de dados está separado dessa estrutura, você não tem aquele lance de ter que parar tudo para dar restore, ok? Então você pode, assim que o servidor voltar, já começa a direcionar a chamada para lá, porque ele não está gravando informações nele, ele está gravando informações lá no banco de dados centralizado. Então, esse é o melhor dos cenários possíveis, né? A gente tem uma estrutura com painel e o banco de dados separado. Temos um proxy, ok? Que você sempre manda chamada no proxy. E o proxy que vai fazer o balanceamento de qual das estruturas de SIP que ele vai mandar. Qual é o problema? Isso é muito mais caro, como vocês devem estar imaginando, né? Aqui, a gente sempre passa a proposta para provedores pequenos, que é essa tudo em um, que é um único servidor, ele é responsável por fazer tudo. Banco de dados, painel e SIP. Quando o projeto vai crescendo, a gente começa a dividir tarefas. Então divide um para painel e banco de dados, outro para o servidor SIP. Cresceu mais um pouquinho, a gente coloca painel em um, banco de dados em outro, SIP em outro. Quero um projeto de alta disponibilidade, meu provedor não pode parar nunca. Então a gente deixa painel e banco de dados numa infraestrutura e vai distribuindo os SIPs ao redor do mundo, ao redor de vários data centers, para se cair um, não afeta a infraestrutura geral. E aí a gente tem a opção de fazer com o proxy ou sem proxy. Sem o proxy, se cair, o provedor tem que mudar manualmente no DNS, como eu já expliquei num outro vídeo para vocês. Agora, o proxy, a vantagem dele é que ele já verifica se os servidores SIP estão no ar, qual é a carga de cada um para fazer uma distribuição. Então assim você não deixa um servidor superlotado e outros dois parados, ociosos ou com pouca carga. Ele vai tentar balancear nos três um esquema para que o uso seja igual nos três, ok? Bom, o vídeo ficou bem grande, eu não estou marcando aqui quanto tempo, deve ter passado de 20 minutos, mas acho que deu para esclarecer nesses 3 vídeos. Primeiro, o que é nuvem, por que é melhor trabalhar em nuvem do que trabalhar com uma única máquina que pode parar a qualquer momento. No segundo vídeo, falei brevemente dos tipos de plataforma e quais os fornecedores que a gente pode trabalhar. E nesse terceiro vídeo eu mostrei para vocês os tipos, né, detalhados, os tipos de cada modelo de plataforma VoIP que a gente pode colocar. Winston, eu tenho um provedor de 50 chamadas simultâneas e quero fazer o último modelo distribuído. Posso fazer? Evidente que pode. Só que aí você vai precisar medir o seu custo-benefício, né? Então, se você tem um provedor pequeno, até 50 chamadas simultâneas é um provedor bem pequeno. A gente atende contas com 1000 simultâneas, 2000 simultâneas. Então um provedor de 50 é um provedor relativamente pequeno. Se você tiver disponibilidade de fazer esse investimento da plataforma distribuída, é o melhor dos mundos, porque dificilmente você vai ter uma parada na sua infraestrutura porque ela está toda distribuída, tá? Então se para um pedaço, não para o outro pedaço. Então, acho que expliquei tudo, consegui abordar tudo. Qualquer dúvida, tem os meus contatos aí, a gente troca alguns e-mails, se for preciso a gente fala por telefone e esclarece as dúvidas que ficarem, ok? Um abração aí para todos.